Isso aí, galerinha. Para que tu entenda bem o princípio de Pascal, é bem simples essa ideia. Para que tu entenda o princípio de Pascal e consiga relacionar com aquilo que a gente usa no dia a dia, que é a prensa hidráulica, primeiro vamos começar com uma situação bem simples e fácil de entender. Aqui eu tenho GLP, gás liquefeito de petróleo. E para que ele fique liquefeito, eu aumento a pressão aqui em cima, eu deixo uma pressão relativamente grande ali. Vou supor que hoje eu quero deixar a pressão aqui em cima 15 atm, 15 atmosferas. E eu meço lá, tem um sensor de pressão lá no fundo do recipiente, que é onde a pressão vai ser maior, concorda comigo? Já que quanto mais profundo de um líquido a gente está, né, maior a pressão, a gente sabe isso no nosso dia a dia. Lá tem então um medidor de pressão e devido a essa grande altura aqui, essa grande profundidade dentro do vaso de GLP, gás liquefeito de petróleo, eu sei que a pressão lá é 21 atmosferas. Por motivos técnicos, eu decido aumentar a pressão na parte superior do tanque. Eu pego uma bomba e jogo mais gás ali dentro, aumentando a pressão nessa região aqui. E eu aumento a pressão, sei lá, para 18 atmosferas. Era 15, eu aumentei para 18. O que vai acontecer com um sensor de pressão lá do fundo do recipiente, meus caros amigos? Poxa, se aqui era 15, enquanto isso lá media 21 atmosferas, quer dizer que este líquido, essa altura de líquido, estava acrescentando 6 atmosferas, concordam comigo? Mudou o líquido? Não, mudou a altura? Então o aumento de pressão gerado daqui para cá continua sendo 6. Já que lá em cima passou para 18, 18 mais 6... Essa maneira que eu acabei de interpretar é uma das maneiras de interpretar o fenômeno. Outra maneira de interpretar o fenômeno é o seguinte, ó, daqui para cá sofreu uma variação de 3 atmosferas. Então daqui para cá sofreu 3, daqui para cá sofreu 3, daqui para cá sofreu 3, daqui para cá sofreu 3 e dali para cá também sofreu 3. E é isso que diz o princípio de Pascal. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. É isso que diz o princípio de Pascal. Vou até escrever uma realidade. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Então tá lá. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Inicialmente, os cientistas não sabiam em que velocidade isso acontecia, eles achavam que era instantâneo. Que tu tem lá um cano, aumentou a pressão aqui, instantaneamente lá a pressão aumenta também. Não é. Isso ocorre na velocidade do som, dentro daquele líquido, certo? Mas isso ocorre bem rapidamente, né? Do ponto de vista humano, ocorre bem rapidamente. Só se tivesse um grande tubo com um líquido pressurizado para, né, demorar a perceber essa mudança de pressão. E por que aqui está escrito prensa hidráulica? Porque toda a vida que nós temos vasos comunicantes, um mais fininho, o outro mais grosso, êmbolos móveis, lembra do êmbolo móvel, o fininho da seringa? Boto ali um certo líquido, geralmente óleo lubrificante. Numa mesma altura, a pressão é a mesma. Então se eu chamar de A e de B, eu digo que a pressão em A é igual à pressão em B. Só que já que pressão é força sobre área, força A sobre área A é igual a força B sobre área B. E já que a área B é muito maior, a força em B é muito maior. Mas olha como é simples a aplicação da ideia da prensa hidráulica, né? Te confesso que nem sempre essa fórmula vem. O aluno tem que saber que nas mesmas profundidades a pressão é a mesma, né? Se o líquido está parado. E já que pressão é força sobre área, que nós usamos na questão passada, força sobre área, a gente substitui as pressões por força sobre área. Não se esqueçam, geralmente essa área não é dada, é um círculo, aí tu faz πr ao quadrado.
E não vai usar o pi, né, cara? Porque se for redondo e redondo, tu corta o pi dos dois lados, lembra? Não vai sair multiplicando o pi. Até teve uma questão que no ano passado o aluno perguntou, né? Quantas casas pro pi? Eu falei 3, 14, 15, 9. Eu falei. Não, mais. Certo? Botei mais, vou olhar. Acho que foi 4 casas. Aí eu botei as casas ali e fiquei olhando pra galera, né? E só no finalzinho da aula eu avisei, galera, não precisava estar usando o pi para quem está multiplicando, né? Certo? Então essa é um detalhe importante aí, prensa hidráulica. Me dá um exemplo de aplicação que tu vê no dia a dia, tu vê o freio, é um ótimo exemplo de prensa hidráulica, certo? E as máquinas hidráulicas, né? Seja o caminhão, o basculante do caminhão, seja a pá carregadeira ou a reto escavadeira, essas máquinas que exigem forças brutais, elas são baseadas nisso. Para um cara não ficar bombeando óleo lá com a mão, né? A gente bota um motorzinho elétrico aqui na parte fina para bombear óleo e aí a gente levanta o mundo ali. Basta que a diferença de área seja suficientemente grande, a gente faz o que quiser. Legal, o princípio de Pascal, que culmina com a utilização da prensa hidráulica. Eu não vou resistir, eu vou aproveitar e vou falar de uma coisa que engraçada, ele deve na próxima aula falar de novo sobre isso. Mas é porque é o momento perfeito para a gente falar disso, que é o o teorema de Stevin. Quero mostrar para vocês, ele até sem querer já falou na sequência, certo? Então, embora o princípio de Pascal seja isso, e a utilização do princípio de Pascal seja essa, a prensa hidráulica, eu quero aproveitar e vamos falar do teorema de Stevin.